Salve galerinha do canal da Química, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou responder a seguinte pergunta: todo álcool possui a mesma solubilidade em água? Para que você consiga ter essa resposta, eu preparei aqui uma tabelinha e coloquei um exemplozinho aqui para ficar mais fácil. Se liga só. Só pela tabelinha que eu preparei aqui para vocês, já dá até para saber a resposta da pergunta que eu acabei de fazer. Mas não é para vocês saírem daí não, porque eu vou mostrar os porquês das coisas aqui, beleza? Então veja, nessa tabelinha que eu preparei para vocês, vejam que aqui para o metanol, etanol e propanol, existe esse símbolo aqui, olha, para a solubilidade em água. O que significa esse símbolo? Significa que, independente da quantidade de água, eu tenho que esses álcoois, eles são totalmente miscíveis em água. Então, se eu colocar 1 mol, se eu colocar 2 mols desse álcool, ele vai ser totalmente miscível em água, vai se misturar por completo em água. Agora, veja, a partir do butanol aqui, então butanol, pentanol, hexanol, heptanol, já aparecem alguns números aqui. O que significam esses números? Esses números aqui é o número de mol a cada 100 gramas de água, tá? Essa aqui é a solubilidade. E lembrando que isso daqui é 20 graus. Esses primeiros aqui não interessa a temperatura, ele é totalmente miscível, tá? Agora, nesses demais aqui, eu já começo a perceber que há uma diminuição da solubilidade. Como assim, professor? Olha, veja, no caso do butanol, a cada 100 gramas de água, eu tenho aqui que apenas 0,11 mol se misturam em 100 gramas de água quando está lá a 20 graus. Quando passa para o pentanol, ao invés de 0,11, eu já tenho 0,030, tá? Então é menos ainda. Hexanol 0,0058 e o heptanol aqui 0,0008. E por que isso ocorre, professora? Por que essa diferença se é tudo álcool? E para que a gente consiga entender melhor por que cada álcool possui uma solubilidade diferente aí em água, eu vou falar um pouquinho sobre eletronegatividade, sobre formação de dipolos, sobre moléculas polares e apolares. Então, se você ficar com dúvida nesses assuntos, é só você assistir aos vídeos que eu deixarei aí na descrição, para que esses vídeos possam te ajudar a tirar essas dúvidas, tá? Mas eu vou falar um pouquinho aqui por cima no vídeo de hoje também. O que ocorre? A diferença de eletronegatividade entre o carbono e o hidrogênio é bem pequena, tá? Forma aí dipolos bem fraquinhos. E quando eu tenho hidrocarbonetos, a gente sabe que as formas espaciais das moléculas, elas são simétricas e elas são simétricas o bastante para cancelar esses dipolos bem fraquinhos que podem ocorrer. Então, quando eu tenho uma molécula formada apenas por carbono e hidrogênio, que são os hidrocarbonetos, eu considero essa molécula apolar. A gente sabe que semelhante dissolve semelhante, então substâncias apolares são dissolvidas por substâncias apolares, assim como substâncias polares são dissolvidas por substâncias polares. Bom, quando a gente pensa no metanol, por exemplo, que é esse primeiro álcool que aparece aqui, a gente tem carbono e hidrogênio, ok? A gente já sabe que se fosse só carbono e hidrogênio, eu consideraria essa molécula apolar, né? Porém, aqui aparece o OH. O que é esse OH? Quando eu tenho a ligação de hidrogênio com oxigênio, ele forma uma interação intermolecular aí chamada de ligação de hidrogênio, ou seja, é o hidrogênio quando ele faz ligação com flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, isso daqui caracteriza que você tem uma substância polar. Então, tende a ser dissolvida pela água. Por quê? Se eu pegar o metanol, ele tem aqui essa ligação de hidrogênio, tem ali uma formação de uma molécula polar,
por isso ele é totalmente dissolvido ali na água, que é uma substância polar. Então, polar são substâncias que são dissolvidas. Ok, professora, entendi o metanol. Mas, por exemplo, e o butanol? Por que ele não é totalmente dissolvido pela água? Veja, eu até coloquei aqui o exemplo do butanol, que é o primeiro aqui, né, que aparece um determinado número e não o símbolo do infinito. Então, ele não é totalmente miscível em água. Agora, por que a partir do butanol já não é totalmente miscível com água e, além disso, percebe-se que há uma diminuição da solubilidade, enquanto aqui o butanol tem 0,11, o pentanol, por exemplo, é 0,030 mol a cada 100 gramas de água. Está diminuindo a solubilidade, cada vez tem uma quantidade menor de mols dissolvidos na mesma quantidade de água. Veja, aqui, ó, eu coloquei aqui o exemplo do butanol. Veja que eu tenho o mesmo OH aqui, ó, presente como eu tinha no metanol. Porém, olha o que acontece aqui. Tem um aumento significativo do número de carbono e hidrogênio, certo? A gente sabe que quando só tem carbono e hidrogênio, tem uma molécula apolar, correto? Então, conforme eu tenho aumento do número de carbono e hidrogênio, as moléculas começam a se comportar cada vez mais como um hidrocarboneto, ou seja, começa a ter mais comportamento apolar, porque eu tenho a mesma partezinha aqui de OH, porém está cada vez mais aumentando aqui a cadeia de carbono e hidrogênio. Então a molécula começa a se comportar cada vez mais como um hidrocarboneto e vai diminuindo a polaridade. Se vai ficando cada vez mais próximo, cada vez mais semelhante a uma molécula apolar, por quê? Porque eu tenho um aumento da cadeia de carbono, então o seu comportamento acaba ficando cada vez mais parecido a um hidrocarboneto, ou seja, vai diminuindo cada vez mais a polaridade, então vai ficando menos solúvel em água. Por quê? Porque a água é bem polar. Se eu estou diminuindo a polaridade, vai diminuindo a solubilidade em água. Veja que é isso que acontece, olha, do butanol para o pentanol, aumento um carbono. Do pentanol para o hexanol, aumento mais um carbono. Do hexanol para o heptanol, aumento mais um carbono. Então, eu estou aumentando cada vez mais a cadeia de carbono. Conseguiram compreender isso, galera? Eu espero que sim. Eu espero que você tenha aprendido e não esquece de compartilhar com os amigos para que eles também possam aprender com esse canal, porque é esse o nosso objetivo. Até o próximo vídeo!